Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, colocaram-na sobre a sua cabeça e o vestiram com um manto púrpura. Aproximavam-se dele, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu novamente e disse ao povo: Eis que vos trago este homem para que vejam que não encontro nele nenhum crime. Jesus saiu, portanto, usando a coroa de espinhos e o manto púrpura. E disse-lhes: Eis o homem. Aspas. Quando os sumos sacerdotes e os servos o viram, gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Aspas. Pilatos lhes disse: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Eu não encontro crime algum nele. Os judeus responderam: Temos uma lei, e segundo a lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais assustado. Entrou de novo no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Aspas. Jesus não lhe deu resposta. Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e poder para te crucificar? Aspas. Jesus respondeu: Nenhum poder terias sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. Então Pilatos procurava soltá-lo. Os judeus, porém, gritavam: Se soltássemos este, não serias amigo de César. Todo aquele que se faz rei se opõe a César. Pilatos, ouvindo essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Litostrotos, que em hebraico se chama Gabata. Era a véspera da Páscoa. Aproximadamente à 6ª hora. Ele disse aos judeus: Eis o vosso rei. Aspas. Eles gritaram: Tira-o! Tira-o! Crucifica-o! Aspas. Pilatos perguntou: Devo crucificar o vosso rei? Aspas. Responderam os sumos sacerdotes: Não temos rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Eles o levaram e, carregando a própria cruz, saíram para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram juntamente com 2 outros, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou sobre a cruz: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Os sumos sacerdotes disseram a Pilatos: Não escrevas, Rei dos Judeus. Mas, ele disse: Sou Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi? Escrevi. Depois que os soldados crucificaram Jesus, tomaram suas vestes e as dividiram em 4 partes, uma para cada soldado. E a túnica? A túnica era sem costura, tecida de alto a baixo. Eles disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver de quem será. Cumprindo assim a Escritura, repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E os soldados fizeram isso. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã de sua mãe, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e o discípulo que amava junto dela, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. E disse ao discípulo: Eis tua mãe. Desde aquele momento,
O discípulo a recebeu em sua casa. Sabendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: Tenho sede. Havia um vaso cheio de vinagre. Então, molhando uma esponja em vinagre, a puseram em um risopo e ofereceram-lhe à boca. Quando recebeu o vinagre, Jesus disse: Está consumado. Aspas. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Por ser véspera da Páscoa e não permanecerem os corpos na cruz, pois aquele dia de sábado era grande. Os judeus pediram a Pilatos que quebrassem as pernas deles e os retirassem. Os soldados vieram e primeiro quebraram as pernas do outro crucificado. Mas chegando a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Um dos soldados, porém, abriu-lhe o lado com uma lança. E imediatamente saiu sangue e água. Quem viu deu testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também creias. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Os seus ossos não serão quebrados. E novamente outra Escritura diz: olharão para aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, discípulo de Jesus, embora em segredo por medo dos judeus, pediu a Pilatos que retirasse o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. José veio e tomou o corpo. Nicodemos também veio, aquele que primeiro fora a Jesus à noite, trazendo uma mistura de mirra e aloés, cerca de 100 libras. Tomaram o corpo de Jesus, envolveram-no em panos com aromas, como é costume dos judeus sepultar. O lugar onde foi crucificado era um jardim, e no jardim havia um túmulo novo, onde ninguém ainda havia sido posto, por causa da véspera dos judeus. E como o túmulo ficava perto, ali puseram Jesus.